todos, muito boa noite, bem-vindos ao Intimista. Estamos aqui em direto, esta noite especial com o produtor, músico e também percussionista Caio Oliveira. Muito prazer, Caio, estamos aqui em direto hoje no Intimista, numa versão mais... verdadeiramente mais intimista, falando também um pouquinho de música e também um pouquinho do teu trabalho. Fala-nos. Muito boa noite desde já. Desde já, muito boa noite, Miguel. Muito boa noite a todos os ouvintes da 88.8. É um grande prazer, muito obrigado pelo convite. E gostaria de saber o quê? Como comecei a minha carreira? Exato. Vamos então pelo princípio. Como é que tudo começou? Certamente já foram alguns anos, não é? Sim, eu comecei o meu interesse pela música ainda criança. Por volta dos 8, 9 anos eu já tinha a certeza que eu queria ser baterista, apesar de não ter essa certeza, né? Porque nunca sabe como é que a vida vai correr, mas eu já sabia que era aquele instrumento que eu gostava, e a partir daí comecei todo um sonho, né? Ainda há pouquinho falávamos que você tem um amigo que tocava nas cadeiras. Eu montava uma bateria de Tupperware no quarto. Se calhar o som era melhor. Se calhar era. O meu dá para reproduzir algum som. Eu punha arroz no Tupperware e tal. Eu usava umas agulhas de crochê, tem aquela bolinha na ponta. Eu até ficava olhando para a agulha de crochê e pensava, pô, isso é quase uma baqueta perfeita, né? Ainda bem que existe isso, porque não precisava pegar em cabo de vassoura e ficar roendo aquilo. Nestas coisas do campo da música, isto é como um miúdo que gosta da bola, vê-se logo que se calhar vai dar jogo de futebol. No caso do músico, sendo independentemente da função que gosta, de que pratica na banda, um músico, um guitarrista, um baterista, um baixista, vê-se logo uma pessoa, por exemplo, no teu caso, quando vês algum miúdo, se calhar uma revelação, a tocar bateria ou a começar a bater em cima da mesa num shopping, vês logo, olha, se calhar aquele miúdo tem jeito. Sim, como eu penso que em todas as áreas tem pessoas mais predestinadas a executar algum tipo de atividade, seja ela música ou esporte. Eu no meu caso, por acaso você deu o exemplo de futebol e música, por acaso eu fazia os dois. Bem, eu tive quase para ser jogador também de futebol. Porque... Mas ganham-se um bom músico, se calhar, não? Hã? Ganham-se um bom músico. É assim. Dizem que sim. Calhou de ir por aí e eu estou muito feliz. Não tenho. Não foi com os pés, mas foi com as mãos. Não, é com os pés também, né? Isso é que é o melhor. No meu caso, como eu sou baterista e percussionista, eu também uso bastante os pés. E é isso, eu comecei, portanto, com os meus 9 anos, senti que tinha realmente esse talento, como o Miguel estava se referindo, mas sempre vendo o que poderia acontecer, não é? Entretanto, eu chateava minha mãe que eu queria uma bateria, acabei ganhando uma guitarra. Não foi bem o que eu queria, e ali eu tive mesmo a certeza que eu não queria ser guitarrista também. Não era a guitarra. Exato. E aí então, com meus 16 anos, com 14 eu comecei a trabalhar, e eu com 16 eu guardei. Portanto, durante esses 2 anos eu juntei dinheiro e comprei minha primeira bateria. Comprei mesmo com 16 anos. Estamos a falar de quanto valor na altura? Na altura eu não me lembro o valor, mas era uma bateria brasileira, de marca brasileira, chamada Pinguim, que é uma marca, uma bateria que tinha assim, uma certa qualidade. E foi meu primeiro instrumento e fui eu que comprei. E eu fiquei super radiante. E entretanto aquilo foi um pacto de amigos e nós montamos uma banda. Dessa banda, eu acabei me destacando e fui convidada para uma, já tocava assim profissionalmente. Entretanto, também comecei a estudar, claro, com um professor de rock na altura, o Mirtão. Foi ele que me ensinou os primeiros rudimentos na bateria e os primeiros ritmos, assim, mais, portanto, didaticamente corretos. Eu me destaquei novamente nessa outra banda e fui convidado por um cara que hoje em dia é um grande amigo meu, que é o G. Ribeiro, que é um grande trompetista brasileiro. Inclusive ele está querendo vir morar para a Europa, espero bem que dê certo, que assim a gente, né, vamos acabar por ter uma banda. Quem sabe. Porque eu me lembro a primeira vez que ele falou, olha, você toca bem rock é legal, mas eu quero te mostrar um outro mundo também. E ele me levou para ouvir um ensaio dele numa orquestra no qual ele era um convidado especial. Essa orquestra se situava na Unicamp, portanto onde tinha a Escola de Música Popular Brasileira, e eu fiquei encantado com aquilo. Passei por salas, tinha gente estudando trios e quartetos, estudando os seus temas, e tinha um barzinho com música ao vivo embaixo. Eu fiquei apaixonado por aquilo, e foi na verdade a primeira vez que eu tive contato com o jazz, porque na viagem de carro ele estava ouvindo Herbie Hancock no carro dele, e eu fiquei apaixonado por aquela sonoridade também, porque era
eu sentia que era quase rock na mesma, mas tinha ali qualquer coisa que me apaixonou. Foi dali que também começou o bichinho assim do jazz e da música brasileira, que ele quis muito que eu fosse estudar música popular brasileira. Eu acho que no Brasil, pronto, isto é um clássico que através de uma caixinha de fósforos se faz ali uma festinha, ali um bate-bate, né? Eu acho que já está no sangue do povo brasileiro a parte rítmica, não é? Só para você ter uma ideia, só no Brasil catalogados nós temos 150 ritmos catalogados, portanto há de haver ainda em alguma aldeia, há lá uma velhinha, uma velhinha ou um velhinho que conhecem alguma variação de um outro ritmo original, porque na verdade o único ritmo inventado no século XX, nem estamos falando do século XXI, foi o samba reggae no Brasil. Portanto, nós tivemos um século em que apenas um ritmo foi realmente inventado, porque na verdade todos os ritmos são praticamente variantes de outros. Ok? É como uma melodia. Às vezes, isso na música pop acontece muito. Exato. Basta mudar, às vezes, 2, 3, 4 acordes, ou 3, 4 notas da melodia. E é por isso que às vezes as pessoas reconhecem numa música uma outra. Porque se calhar há uns anos valentes, através também da bossa nova, foram feitas várias coletâneas através de bossa in Stones, bossa com Beatles. Eu acho que se calhar isso eu tenho, desculpem se eu vou ferir susceptibilidades, mas isso é assim, não entra. Mas se calhar foi bom para muita gente conhecer a bossa nova, né? Sim, em alguns sentidos é positivo, noutros é um pedacinho forçado, mas há muito pouca gente que faz isso realmente bem feito. Pronto, porque há coletâneas aí que aquilo, pronto. Tem eu já ouvi algumas, atenção, com arranjos muito bem feitos e notas que houve ali bastante trabalho e dedicação. Há outros que é um pedacinho o básico, quase chill out, tipo passar no elevador, enfim, tem 4x4. Não, a variação do tempo e do compasso não interfere. É o carinho que se tem mesmo, às vezes, pela... Olha, eu por acaso, a nível da música brasileira, gosto de muitos estilos, desde o pop, no caso de bandas de Barão Vermelho, os Paralamas. Muito legal, eu sou fã. Os Paralamas do sucesso. Essas bandas marcaram minha vida, eu cresci ouvindo isso, eu sou fã até hoje. Eu cheguei a ver há uns anos atrás que os Barão Vermelho fizeram uma participação ao Roberto Frejá com os Delfins, já coisa de uns anos, isto talvez em 98, 99. Sim, mas aí o Frejá já tinha carreira solo, já não era Barão Vermelho. Já não era, mas eu acho que eles vieram também fazer uma primeira parte dos Delfins no Coliseu do Porto. É bem provável. Foi um grande concerto. É bem provável. O Rui Veloso também o Frejá já participou de um show do Rui Veloso em Portugal e o Rui Veloso também já participou no Brasil com já não me lembro se foi o Frejá ou o Barão Vermelho, mas acho que foi Frejá. Da sonoridade do Brasil. O Brasil exporta muita sonoridade, felizmente, né? Tem vários sons. Qual é aquela que mais preferes? Do pop, de bossa? Não, aquilo que eu mais gosto é a bossa jazz. Eu gosto de... Eu não gosto, eu amo Toninho Horta, Elis Regina, Milton Nascimento. Pra mim esses três... esses quatro, e Tom Jobim, esses quatro... E quando se junta a Diana Krall a cantar a Garota do Ipanema, assim com aquele traquejozinho inglês e brasileiro, não é? Que a Garota de Ipanema é o tema mais tocado no mundo. Exato. Aliás, dizem, e muito bem, que é o hino brasileiro, né? O hino brasileiro ninguém conhece, mas o Garota de Ipanema todo mundo conhece. O Garota, exatamente. E é engraçado que muita gente conhece a música e não conhece a Garota de Ipanema, né? Garota de Ipanema, exato. Essa música foi feita por uma modelo da década de 70 chamada Elô Pinheiro. Aliás, da 70 ou 60, provavelmente 60. E a nível de variações também já teve bastante. Se calhar alguns também às vezes estragam, não é? No caso deste grandito da Garota de Ipanema, muitas das versões, quando às vezes foge ao original, ou até mesmo na música de dança, se calhar já estraga, não? Não, repara, é como tudo, tem coisas bem feitas, tem ideias boas e tem ideias ruins. Depois as pessoas consomem aquilo que... Né? Olha, isto é o original do Tom Jobim. Com aquilo que se identificam. É tudo de Jobim, qualquer uma. Qualquer coisa de Jobim é... Basta fazer uma roleta. Não, qualquer uma. Sai sem prémio. Qualquer uma. Sai sem prémio. Sempre prémio, exato. Quando é que foi o salto aqui para a Europa, do Brasil? Então, eu depois continuei estudando, não é? Música, depois eu comecei a ter... Lá está, esse amigo meu
convenceu-me a estudar música popular brasileira, e eu então comecei a estudar com um professor que dava aulas na Unicamp. E depois, entretanto, de repente, como meu padrasto é madeirense, minha mãe e meu padrasto me confrontam com uma situação quando eu estava de 17 para 18 anos, de se mudar para Portugal. E eu, pronto, vamos embora e tal, e fomos para Lisboa em 1993, julho de 1993. E nessa época minha mãe perguntou se eu queria continuar estudando música. E então entrei para o Hot Club de Portugal com 18 anos. Tive lá durante 1 ano e meio, mas na altura eu gostava muito de rock, então decidi primeiro seguir a paixão que eu tinha mesmo na altura, que era rock, e participar de bandas. E eu, com 18 para 19, eu vi o nível dos músicos assim em Portugal, eles tocavam muito bem, e eu percebi que eu tinha que, se eu quisesse chegar onde eu queria, eu ia ter que batalhar bastante. Não, eu ia ter que batalhar bastante, digamos assim, não duplicar o meu esforço. Eu tive que octuplicar o meu esforço. Eu estudava 7 horas por dia de bateria. Passei a estudar 7 horas por dia. Mas com aquele cartão de visita, entre aspas, de eu vim do Brasil, vim lá do outro lado. Não, isso aí, graças a Deus, Deus me deu assim uma certa cara de pau. E eu me lembro de tudo. Querem graça. Todo mundo que passava na rua com uma guitarra, eu parava e ia conversar. Numa dessas eu conheci o Miguel Mascarenhas, que depois viria a ser o músico que mais tempo tocou com o Rui Veloso. E foi, curiosamente, ele ainda não estava com o Rui Veloso, mas ele apresentou-me. Ele tinha uma banda de bares com praticamente eram os músicos da banda da Adelaide Ferreira. Pronto, nessa tarde eu conheci grandes músicos, dos quais todos são meus grandes amigos até hoje. E depois eu passei a começar a fazer substituições, portanto, substituí o baterista dessa banda de bares quando ele não podia. Eu acho que as boas histórias começam sempre assim, não é? Numa substituição. Isto é também como um exemplo do jogo de futebol, não é? Quando entra e marca gol, claro, é logo. Não, repara numa coisa, nós temos que fazer o nosso trabalho de casa, depois ser humildes e esperar uma oportunidade, e agarrar, mas com caráter, né? Eu nunca consegui nada derrubando um colega, falando Exato. mal. Eu esperei sempre a minha vez, depois tentei fazer o meu melhor. Graças a Deus estou aqui até hoje, 25 anos. Mas se calhar hoje em dia nas oportunidades é que está o nosso futuro, não é? Com certeza, sempre. Nós temos que acreditar em nós próprios primeiro, fazer o nosso trabalho de casa para quando surgir essa oportunidade. Foi o que eu fiz na altura. Eu fui estudar 7 horas de bateria por dia sem ter. A sorte continua a dar trabalho, não é? Exatamente. E eu falei, porque eu fui inteligente na altura, eu pensei, eu vou estar muito bem preparado, porque o nível é alto. Vou estar bem preparado. Se surgir uma oportunidade, eu estar muito bem preparado. Assim foi. Dali 1 ano e meio, eu recebo um convite de uma banda de bares chamada Bandanais, que era das 3 bandas de bares que mais trabalhava em Lisboa e arredores. Portanto, na altura eram os Gang, eram os Ferro e Fogo e eram os Bandanais. Eram as 3 bandas que trabalhavam mais. E tanto assim é que eu me lembro que quando entrei para a banda, o gerente do Até Que Enfim, que era a banda, que era o bar de pop rock mais famoso de Lisboa, ele olhou pra mim e falou: Caio, eres o novo baterista dos Bandanais. Eu falei: sou. Ele falou assim pra mim: então prepara-te, tu vais trabalhar, tu nem sequer acreditas. E eu olhei pra ele e pensei, me lembro de pensar assim: espero bem. Mal sabia eu quanto realmente eu tive, só pro Miguel ter uma ideia, eu tive 8 anos sem férias. Já estava escrito, não é? Que a música iria ser oxigênio. Exato. Depois então eu entrei nessa banda de bares e os bares onde eu tocava, principalmente esse Até Que Enfim, era uma grande vitrine. Depois, na década de 90, eu tive algumas oportunidades de tocar com alguns artistas e receber alguns convites, mas foi por volta de 95, 96, eu recebo o convite dos Fúria do Açúcar e também passo a integrar essa banda no ano da turnê mesmo do Eu Gosto do Verão, que estava na Berra. O It. Exato. E foi uma experiência bacana para mim, porque eu sempre tinha sonhado em tocar numa banda que tivesse um suporte de concertos e que tivesse aqueles elementos que eu sonhava em criança, que era fazer concertos para milhares de pessoas, aparecer na televisão, gravar videoclipe, gravar disco, não é? Pronto, começou a aparecer assim. Foi o auge. Atenção, musicalmente eu não considero o auge. Musicalmente eu considero que o auge é hoje, porque Exato. Hoje eu sei mais do que os anos todos para trás. É assim que eu penso. Para mim, o auge é saber o mais de música possível ou tocá-la da melhor. Foi um bom arranque a nível de multidões e também de um. Foi o realizar de um sonho de infância. É assim que eu classifico. Mais profissional também. Não, foi o realizar para mim foi o realizar de um sonho de infância e ganhei muita experiência de palcos grandes,
conheci Portugal inteiro e aprendi a lidar com algumas coisas que só estando lá para fazer. Eu tive, por exemplo, um contrato com a Sony Music. Tive em reuniões com a Poligrama, com o diretor da Poligrama em Portugal. Quer dizer, pronto, eu participei de coisas em que eu nem sequer sonhava em criança que ia participar, não é? Nós gravamos o primeiro videoclipe gravado em chroma key em Portugal, por exemplo. Assim, algumas coisas que ficaram na história. Eu me lembro que imagina para um moleque de 23, 24 anos, que é o meu caso, que sonhava em tocar numa banda famosa, eu às vezes estava 3 vezes por semana na televisão. Tipo Big Show Sick na altura do Big Show Sick. Eu cheguei a fazer quase uma vez por semana o Big Show Sick. Roda dos Milhões, que também era do mesmo produtor e do mesmo apresentador. Com esse tema tocaram bastante também. Exatamente, eu ia até no Batatum. Eu fui no Batatum, pô. Isso era à tarde, durante a semana. Eu fui no Batatum, malandro. Pode escrever aí, o Caio tocou no Batatum. Eu já toquei no Batatum. Claro. Não é para qualquer um, não. E a ponta aqui para esta Ilha da Madeira, não é? Que eu um dia também fiz e depois nunca mais cá de sair, não é? Então, e a vinda para cá foi muito curiosa, porque nesses 8 anos que eu tive em Lisboa, de muito trabalho e muitas realizações, mas também muito cansaço e muito pouco tempo para mim, e também foi um aprendizado no sentido em que eu não sei se uma pessoa deve escravizar a sua vida mesmo por uma paixão. Eu acho que tem que ser tudo bem gerido, tem que haver o tempo também para ter alguém, aproveitar esse alguém, tem que se ter tempo para... Os anos passam, não é? Tem que ser, hoje em dia então, que eu tenho uma filha, está mais que decidido, mas nessa época ainda eu era egocêntrico no sentido em que para mim eu queria era tocar e aprender, e cada vez tocar melhor, mas depois descobri uma coisa também ruim nisso, que eu tocava muitas vezes e estava preso muitas horas e fiquei sem tempo para estudar e para trabalhar outras ideias e para construir outras coisas. Eu só tocava, dormia o que conseguia. Eu fiquei anos sem almoçar, eu nem almoçava, porque eu chegava em casa às 6, 7 da manhã, dorme, não dorme, ia me deitar 8h30, 9 da manhã, acordava às 4 da tarde, tomava um lanche, já estava carregando a bateria para tocar de novo. É uma loucura. Quando encontramos algo que gostamos de fazer, já deixamos de trabalhar, não é? Mas tem um limite, não é? Também. Não, então, para mim é surpresa, dali 5 anos eu estava cansado, mas cansado mesmo. Eu estava assim, uau, cadê aquela emoção de tocar? Já aquilo para mim era mais um dia. Então eu não sei se também isso é legal. Eu preciso saber gerir isso para a molecada aí que alguém esteja ouvindo aí. Fique a saber que mesmo para as coisas que a gente gosta muito é preciso saber gerir bem, porque senão causa um efeito ao contrário às vezes. Depois há uma fase que a gente aprende a gerir isso bem, mas nessa altura foi uma surpresa para mim. E depois a vinda para Madeira surge nesse turbilhão todo, depois de 8 anos. Os Fúria do Açúcar, o João Melo disse-me que ia acabar porque estava cansado também. Ele na altura tinha 50 anos, já estava pesado para ele viajar muito, viajávamos muito. Minha banda de bares, tínhamos substituído o cantor, já não tínhamos a mesma quantidade de gigs e de pressão. Eu tinha acabado de deixar de dar aulas na Diapasão, que era uma escola na loja de instrumentos mais famosa de Lisboa na altura, no Campo Pequeno. Eu falei, olha, dessa que eu vou pro Brasil tirar férias. Eu fui para passar 3 meses. Acabei indo para São Paulo tocar com uma malta, gostaram, me convidaram, fiquei lá 1 ano tocando. Então, quando eu voltei, meu padrasto, como era madeirense, veio tratar da herança, que o pai dele tinha falecido, e veio tratar da herança de pormenores aqui. E eu, como não tinha compromisso com ninguém, falei, vou passar um tempo aí na Madeira, olha, tô aqui há 15 anos. Eu comecei achando que não havia mercado, mas depois percebi como funcionava, que era hotelaria, depois tem alguns bares, depois tem uns projetos paralelos. Aí eu recebi um convite, de um convite recebi outro, de outro recebi outro, e assim fui, olha, até hoje tô aqui. E estou aqui feliz porque é um lugar especial. Já falamos daqui a pouco também aqui pelos trabalhos, também tem aparecido aqui na Madeira. Vamos então ao projeto o Barão Vermelho, não é? Vem quente que eu estou fervendo. Isto por acaso foi um dos temas que olha, é de 96, portanto isto foi em 97, 98. Mas esse tema é do Roberto Carlos, é uma versão. É? Então, eu por acaso isto é um dos que gosto. Até já voltamos. Você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo. Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar
eu estou. Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu já peguei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Time de campo, pois o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu já peguei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Eu gosto tanto dessa menina, tanto que você nem imagina. Eu não sei o que ela fez com meu coração. Eu fiquei um tempão com ela, me mudei até da favela. Minha vida virou uma confusão. Nosso amor que era tão bonito, de repente ficou esquisito. Eu que fiz das tripas coração. Tento ser compreensivo, faço tudo que é possível, mas no fundo eu não entendo não, não, não. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal. Tem dia que tá bem, tem dia que tá baixo astral. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal. Tem dia que tá bem, tem dia que tá baixo astral. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Bipolar é um transtorno mental maníaco depressivo que causa muita infelicidade aos portadores dessa enfermidade. Apesar dessa doença, o tratamento é muito simples, mas é legal ficar ligado, porque os sintomas são diversos. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal. Tem dia que tá zen, tem dia que tá baixo astral. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal. Tem dia que tá zen, tem dia que tá baixo astral. Ela é bipolar. Ela é bipolar. Boa noite para quem nos está a ouvir agora. Entrou no ar, estamos à conversa com Caio Oliveira, madeirense e sangue percussionista, baterista também, com Caio Oliveira aqui no Intimista. Estamos desde as 9 da noite aqui à conversa a falar muita coisa sobre música, também histórias entre as viagens entre Brasil, Portugal, Ilha da Madeira, esta bela terra que nos fica sempre no coração, não é? Como é que é aqui, como é que foi a chegada? Estávamos a falar da ponte de Lisboa até à Ilha da Madeira. Como é que foi chegar aqui a nível de musicalmente? Então, como eu já tinha dito, eu acabei vindo para cá para passar uns dias com minha mãe e com meu padrasto. Entretanto, eu conheci alguns músicos, fui convidado para fazer um concerto de música brasileira, inclusive. Dessa porta abriu-se outra, da outra abriu outra e eu fui ficando. Entretanto, também houve uma coisa que foi muito importante para mim, que eu fiz aqui um curso de música popular brasileira com um artista chamado Alexandre Reis, que
que na verdade ressuscitou a minha vontade de querer fazer, de aprender a conhecer melhor a música da minha terra e tocar alguns instrumentos. Foi aí que eu comecei, que eu sempre tinha sido só baterista até então. Eu comecei a tocar percussão aqui na Ilha da Madeira depois de fazer o curso com o Alexandre Reis. Aí então eu falei, pô, como é que eu sou brasileiro? Eu nunca toquei pandeiro, cuíca e tal. E eu dediquei-me a esses instrumentos. Hoje em dia toco eles todos. Todos, como quem diz, toco As crianças no Brasil hoje em dia já nascem com pandeiro, né? Pelo menos. Mas é relativo, é relativo. Os tempos também são outros hoje em dia, né? A nível de música, musicalmente, também com a internet, né? A coisa espalha-se um bocadinho. Ou o brasileiro mesmo no Brasil tem um orgulho da sua música ou é segmentado só por um estilo? Não, assim, eu agora vou ter que ser um pedaço durinho. Porque aqueles de fora é que falam sempre da assim, música eu vou falar no geral. Assim, quanto mais cultura a pessoa tiver, mais qualidade, né? Do que ela vai. Exatamente, do que ela vai consumir, ela tem mais. Portanto, tem gente que ouve Tom Jobim e tem gente que ouve forró, funk. Não, depende, cuidado com o forró, pá. O forró é um ritmo muito interessante da música popular brasileira. E lá está. Tem forró que é bom, tem forró que é ruim. O funk, para já, esse nome é uma expressão de um ritmo americano. O funk no Brasil nasce com um DJ chamado... Não vou fazer propaganda dele, não vou fazer, eu sei, mas não vou falar. Ele foi para Miami e tocava lá, enganava lá uns gringos. Depois ele trouxe uma música horrível americana para o Brasil, que era aquela... Também não vou fazer propaganda. Ninguém merece, nenhum deles merece, então não vou fazer. Ele levou uma música de... A internet encarrega-se disso. Não, exatamente, eu não vou ajudá-los nisso. Ele levou uma música de muito mau gosto para o Brasil, fez uma versão em português, e lá está. E num país com 200 milhões de habitantes, tem quem ouça Tom Jobim e quem ouça aquelas versões. E aí nasce então esse funk brasileiro, portanto, que depois... desperta controvérsias múltiplas, porque... O funk brasileiro é quase uma desgarrada à portuguesa, mas numa versão se calhar mais brejeira, não? Não. Como é que catalogas o funk brasileiro? Não, o funk brasileiro é isso que eu estou lhe dizendo. Ele nasce assim. Ele nasce da mão de um DJ que foi para Miami, trouxe uma versão de um funk americano já desvirtuado, feitos por MCs e por alguns DJs da época, e ele vem pro Brasil e leva uma versão em português, e aí nasce. Aí depois ganha uma dimensão muito grande, até saem LPs no princípio da década de... deixa eu ver... ali em meados de 90 e 2000 já, e aquilo ganha contornos horripilantes, porque entra nas comunidades pobres e com letras muito pesadas, incutindo coisas menos boas. Aí depois há os funkeiros do bem que depois tentam limpar isso, porque tem uma visão mais benéfica para aproveitar aquela moda. A verdade é que sobreviveu até hoje e já faz parte da cultura brasileira. Eu, particularmente, não gosto de 98%. Há ali 2% que eu consigo achar que tem alguma coisa benéfica. Entretanto, não precisa se odiar nada. Eu simplesmente não consumo. Exato. Não preciso odiar quem gosta, música... nem quem faz. Porque lá está. É que nem cigarro, fuma quem quer, né? É que nem álcool, bebe quem quer. Pronto, é igual. Tem música porcaria que consome quem quer também. Pronto. E a música sertaneja? Se estamos na onda de... Então, a música sertaneja é uma música também tradicional da cultura popular brasileira, que era conhecido antigamente por moda de viola, que tem uma tradição muito bonita para as pessoas que trabalham no campo, no final da tarde, pegavam um violão e cantavam modas, portanto, histórias do campo. Exato. Que falava da natureza e falava da vida, do trabalho na roça e no campo, não é? Isso é a música sertaneja. Originalmente. 99%... Mete-se o amor pelo meio, não é? Não, calma. 99% dela em compasso ternário. Depois, então, na década de 90, aparece uma dupla chamada, que eu não vou dizer também o nome. Mas é uma dupla. Não vou fazer propaganda. Que eles pegam nessas músicas e já dão uma roupagem mais pop e moderna para elas. E aí, então, nasce esse sertanejo. Falamos de Lucas e Mateus, não?
Não, Lucas e Mateus. não. Esses aí ainda Bruno estavam... e Marrone. Não. Fiquei curioso, agora vais ter que dizer. Não, foi o Chitãozinho e Chororó. Né? Sim, exato. Sim, Foram eles que abriram a porta para todos esses gajos. Se todos eles andam de Ferrari, tem que ir lá pagar um churrasco por... Uma porcentagem. Não, exatamente. O primeiro sertanejo famoso, assim, foi o Sérgio Reis, que é um gajo muito respeitado porque é da velha guarda, e o José Henrique Milionário, mas é assim, também não queria perder tempo da minha entrevista falando deles, porque eu não faço parte dessa área só também. A dar aqui mas é claro, uma voltinha pelo mundo musical brasileiro. De qualquer forma, pronto, faz parte da cultura brasileira, e o sertanejo da década de 80 para trás é uma história, da década de 90 para frente é outra. Ficou mais pop, ficou mais comercial, só serve para ganhar dinheiro. Pronto. Olha, só para te fazer mais É música romântica, já não é música sertaneja. Só para te fazer mais uma provocação. Eu há pouco tempo conheci um projeto na internet. A internet também por um lado é bom, porque se calhar através da internet não conheci este projeto. Chama-se Pagode da Ofensa. Não sei se conheces. Não, esse daí nasce num programa de comédia chamado Pânico. O Pânico, exatamente, e o Incrível, sim. Que é um dos meus programas, aliás, que é o meu programa brasileiro preferido. Já foi melhor. Eu gostava mais quando estava na outra emissora de televisão, porque era mais puro, e os personagens todos tinham mesmo que dar o litro, porque eles não sabiam nem o seu próprio futuro dentro do programa. Hoje em dia estão todos muito bem de vida e ganham uma pipa de massa, e não é a mesma coisa. Mas o Pânico é um programa que eu sou super fã. E o Pagode da Ofensa nasce já numa fase moderna desse programa, que é engraçado, porque eles vão tocar pagode na rua e gozar com a cara das pessoas. Provocação. Eu como gosto desse tipo de brincadeiras, eu morro de rico aqui. Eu também. Desde que não seja comigo. É o chamado, né? É chamado zoeira, não é? Exatamente. É muito engraçado. Isso, por acaso, é muito engraçado. E este tipo de programas em Portugal funcionava, não? Se calhar não somos tão abertos. Eu acho que, não só acho que funcionava, como na década de 90 havia um que era com o José Figueiras, que era um programa Muita Louco. Muito louco. Eu até gravei um single para eles. Eu fui convidado para gravar. Caio, vem aqui gravar a bateria dessa música. E era com o José Figueiras. Eu era amigo do Mauro Coelho e do Marcelo Carvalho, que foram dois cantores que fizeram parte da banda do Rodrigo Leal, que é o filho do Roberto Leal, que era o chefe da banda nesse programa do José Figueiras. E o José Figueiras, na altura, ele não criou nada. Quem era o produtor era o Edilberto Lima, que os programas de televisão mais famosos da história de Portugal foram produzidos pelo Edilberto Lima. Que é feito de Edilberto Lima. Eu conheço o Edilberto Lima e a família, inclusive, há muitos anos. E Roda dos Milhões, Muita Louco... Big Show Sick, ele era o produtor desses programas todos. Não se esqueça da escova de dentes, acho que também era do... Exatamente, e não só, e das traduções hoje em dia também da TV Cabo é dele. Isso era nos tempos que a gente perdia tempo e se calhar em casa havia programas engraçados. Hoje em dia as novelas tomam conta. Então, e houve esse programa Muito Louco, só continuando a resposta, Muito Louco, que é a cópia de um programa brasileiro do Serginho Groisman, que é o Altas Horas, que é o melhor programa, eu acho, da televisão brasileira. É muito bom, porque leva cultura, leva vários artistas e eclético. Leva uma banda de jazz, leva uma banda de pagode, leva uma banda sertaneja. Quer dizer, ali não tem camisola, todo mundo tem o seu espaço. E é um programa para jovens, com muitos jovens, com tipo 200 jovens em palco. Então o programa Muito Louco copiava esse formato. E portanto já houve programas modernos, né? Estamos a falar da década de 90. Eu acho que falta, na verdade, mais aposta e confiar que esse tipo de programa para jovens resulta. Eu acho que falta confiança dos produtores e um investimento maior para o jovem poder dar a sua opinião verdadeira e falar sobre sexo, sobre droga, sobre arte, sobre gosto, sobre a era moderna, da informação rápida e direta. Faz muita falta. Como é que vês esta juventude quando lidas com jovens também músicos e também se calhar com alguma fome ou sede musicalmente de tocar e querer tocar? Eu fico completamente estupefacto, porque é muito mais rápido e eles logo com 15, 16 anos são super, hiper talentosos. Já tem uma bateria de 2.000 euros, se calhar, não é? Não, isso é o que vale menos. Pelo contrário, eles têm uma de 500 que tocam naquilo que até dói. Não é por aí. Não é por aí. Realmente
Portanto, a informação agora é muito mais rápida e eles aprendem muito mais rápido. Eles estão 10 anos mais rápidos do que na minha geração. Pronto. Sim, hoje ainda através da internet, do YouTube, saca-se logo uma música, pautas e tudo. Com certeza que a internet tem um fundamento nisso. Mas na verdade, tempo tinha mesmo que ser ouvido, mas não é só isso. Uma geração prepara a que vem a seguir também, né? Mas estás a ver com bons olhos? Eu vejo com bons olhos a nível de conhecimento e que tudo isso vai ser bom. Só que depois não há mercado para suportar tanta gente boa em todas as áreas. Só os melhores é que vencem, né? Mas mesmo assim, os melhores vencem, mas está sobrecarregado na mesma. Fica complicado. E aqui na Madeira, falando também de alguns projetos que também dás a cara, tens assim algum de momento que queiras destacar de que no nível de participação da bateria do percussionista, entre outros também é solo? Sim, tenho vários. Em primeiro lugar, eu quero destacar que eu toco praticamente todos os dias, não é? Eu começo... portanto, eu toco no Cliff Bay às quartas e aos domingos, eu toco no Grupo Pestana às segundas no Grande Hotel e toco também portanto, às sextas no Miramar, toco também às quintas-feiras no Vila Galé, todos esses com o Elastic Trio, que é um trio que eu formei há alguns anos, do qual eu conto com a Lisandra Gomes e a Sara Borges na voz e o Chico Martins no piano e baixo. Também estou inserido, também faço parte, sou baterista residente desde a abertura do Sketch Music Club, no qual já toquei com vários artistas na área do jazz, que é a minha área preferida nos últimos 12, 13 anos de carreira, a área do jazz e da música brasileira. Também estou inserido na área do fado em 2 grandes projetos, que é o Fado e o Mar, que inclui a atriz Marta Fernandes, e o grande projeto Fado das Quinas, do qual eu toco com grandes músicos do fado, para mim de nível nacional, que é o Pedro Marques na guitarra portuguesa, a Sofia Ferreira na voz e o Emanuel Faria no violão e o Miguel Marques no contrabaixo. Esse é um projeto também muito interessante, tanto um quanto o outro já temos concertos agendados. E vamos tocar para frente nos projetos e entretanto tem o meu quarteto que às vezes sometimes é quinteto de jazz, sometimes é quinteto, e hoje aqui exclusivo também no Intimista, aqui na JMFN. Ora bem, mas foi também de trabalho. Claro, com certeza, e agradeço desde já o convite e estou sempre aberto para mais para mais algum convite que queiram fazer. Sim, estamos portanto, sempre aqui para receber. Tenho também a intenção, já tenho temas originais meus dentro da área do jazz, que eu pretendo também, dentro do possível e dentro em breve e do possível, lançar o meu disco. Qual é a mensagem que transmites para quem nos está a ouvir a nível musicalmente? Se calhar pessoas que não ouvem música, né? Se calhar não consomem. E conheci uma pessoa que não tinha rádio no carro e eu disse, mas como é que é possível? Não me conseguis ouvir? Eu não acredito que nenhum ser humano, eu não vou falar ser vivo porque já estaria exagerando, mas ser humano eu não entendo, porque repara numa coisa, se nós tivéssemos uma ferida, a gente trata com remédio, não é? Para tudo nós temos um remédio ou alguém que nos trate. Para a alma nós só temos, não digo nós só temos, mas o melhor remédio para a alma e para amolecer o coração faz bem. E para entender melhor o mundo e os humanos e os sentimentos, a música é fundamental. De momento, eu acho que o Daniel Oliveira tem aquela música, o que é que dizem os teus olhos? Eu digo, o que é que a música diz para ti? A música para mim é tudo. A música nos meus melhores momentos me ajudou a celebrar e nos meus piores foi meu melhor amigo. Olha, Caio Oliveira, é um prazer ter estado aqui no Intimista. O prazer é meu, Miguel. Se tiveres alguma página no Facebook também que queiras divulgar ou também as pessoas acompanharem o teu trabalho? Ainda não montei a minha página, mas para quem quiser saber um pedacinho mais da minha vida, do meu cotidiano na música, é só ir no Facebook, Caio Oliveira. Ou no Instagram, Caio não é barra, como é que é o nome daquilo? Underscore. Caio underscore drums. Também achas que é importante hoje em dia as redes sociais no artista também para divulgar o seu trabalho? As coisas funcionam muito mais rápido. Eu não penso assim dessa forma que funciona. Eu acho que é importante divulgar. Aliás, eu até fui um cara que durante um tempo sentia aquilo de uma forma assim invasiva.
Não tão boa, não, mas no sentido de eu achava que eu estava sendo gabarolas. É assim, aquilo não me caía muito bem, porque eu sempre fui. Sempre tive algum cuidado em ser humilde na vida e na minha profissão para não acharem, eu nunca quis que achassem que eu fosse um gajo com o nariz empinado. Eu nunca gostei que tivessem essa percepção, esse sentimento para comigo. Sim, as redes sociais que queremos divulgar o nosso trabalho, exatamente, vão sempre achar. mas aí depois eu eu sou um grande amigo de um cara que eu admiro imenso e que acho que sabe gerir isso de uma forma incrível, que é o André Santos. O André Santos ensinou-me a falar, não, vai, meu, faz assim, porque isso não estás a fazer nada demais, e isso é super importante, não sei o que lá e tal. Eu aprendi muito com ele nisso, e foi quando eu comecei a postar assim, em tirar fotos, em apostar mais nesse tipo de coisa. E também novos públicos, também agarrar novos públicos e também mostrar mais além. Depois aprendi a fazer isso de forma que eu não me sinta gabarola, simplesmente estou divulgando o meu trabalho. Exatamente, é sim. Super honesto, e não só honesto para mim, como para quem me contrata, não é? Acho que não há nada mais justo do que eu divulgar. Ver o historial também por onde passa o artista que está contratado. Então, depois eu comecei eu sempre geri muito bem o Facebook. Eu, por acaso, tenho esse mérito, esse cuidado e esse mérito. Nos anos todos que eu tive Facebook, se você passar os 7 ou 8 anos que eu tenho Facebook, isso que já vai em 8 anos e tal, não tem fotinho do hoje. Comi essa salada de alface, pronto, não tem nada disso. Sempre foi mais direcionado para a música. Não é sempre mais, é sempre direcionado. Talvez vai encontrar uma ou duas fotos com a minha filha ou uma coisa assim, menos, mas é muito pouco, tipo 0,02%. 98, fica agora a criação da página oficial, mais para... É por isso que eu nunca fiz a minha página, porque o meu Facebook é isso, é só trabalho onde eu toco, coisas desse gênero. Coisa importante. Coisas profissionais, exatamente. Caio, desde já muito obrigado aqui. Obrigado eu, Miguel. É sempre um prazer. Obrigado o convite. É sempre um prazer falar sobre música, né? Comigo, claro. Hoje em dia falar música também é muito importante, também é algo que também gosto. Muito obrigado. Então, obrigado eu, Miguel. Obrigado, obrigado 88.8. Obrigado pelo convite. Obrigado, tchau.